Mais uma vez, bom dia a todos. Faço do Rodrigo as minhas palavras sobre o Dia das Mães. Que vocês continuem, perseverem, sejam essas mulheres que edificam as suas casas, ensinando, cuidando, sempre. Não abram mão desse privilégio. Amados, vamos ler Gálatas capítulo 2, de 11 até 21. Os versículos vão estar aqui na tela, para que você possa acompanhar com um texto único, que diz o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegou, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentios e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como a tua igreja, Pai. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, receber essa palavra, possamos ser transformados em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amados, eu li até o 10, né? Até o 10 era Efésios. Continuando, então, no versículo 15 diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O título da nossa pregação essa manhã é: Jesus não morreu em vão. Este ano completa 508 anos que Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Lutero entendeu através das Escrituras que a aceitação diante de Deus não vinha pelas penitências, nem pela compra de indulgências, e sim pela fé em Jesus.
E isso mudou radicalmente a igreja contemporânea. Havia outros reformadores, mas nós estamos, no caso, falando de Lutero. Iniciou-se, então, o que nós chamamos das 5 solas. Estamos aprendendo isso aqui no nosso curso de quartas-feiras, às 6 horas. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Mas quando nós olhamos aqui para o livro de Gálatas, nós vemos que essa luta pela pureza do Evangelho já havia começado há 1970 anos atrás, exatamente no ano de 55. Paulo defende com todas as suas forças para que o Evangelho verdadeiro não fosse corrompido por falsos mestres que queriam impor as suas vontades. O legalismo, esse legalismo, ele continua vivo, existe hoje e causa muito estrago nas igrejas contemporâneas. São homens sedentos pelo poder, homens querendo a glória para si. E essa carta é um tratamento de choque para que a igreja se mantenha fiel às Escrituras. Talvez nós, já acostumados com a doutrina reformada, não cause tanta estranheza nós estarmos falando sobre alguém que está querendo defender o verdadeiro Evangelho. Mas hoje, espalhado pelo mundo, percebemos que o Evangelho está, em muitas igrejas, são corrompidos, exatamente para trazer o poder e a glória para homens que se identificam até mesmo como representantes de Deus na terra. A carta o pastor Hernando Dias Lopes, ele escreveu algo que me chamou a atenção. A carta de Gálatas é o estandarte da liberdade para uma igreja que está colocando o pescoço outra vez na canga da escravidão. Isso aqui é um alerta para a igreja. É um alerta para que a igreja desperte diante desse poderio do homem, diante da verdade do Evangelho. Então nós vamos ver que no capítulo de 11 a 14, a pureza do Evangelho precisa ser defendida. Que diz o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegar algum por parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas justamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Cefas é, na verdade, o nome de Pedro. E a gente observa aqui que, depois de algum tempo, Pedro vai até Antioquia retribuir, talvez, essa visita de Paulo a Jerusalém, como ele começa a falar. 14 anos depois, voltei a Jerusalém. Ele teve uma reunião ali com esses apóstolos, e veio para ver, de repente, como a igreja estava se comportando. Pedro, aqui, ele já sabia perfeitamente que o Evangelho era um só. Eles tinham resolvido isso. No Concílio de Jerusalém, eles tinham resolvido que, realmente,
não necessitava guardar a lei de Moisés. Lembram disso? Que observasse apenas os pobres. Não esqueçam dos pobres. Então ele sabia que o evangelho era um só e que Deus não fazia distinção de pessoas, de judeus e de gentios. Ele não tinha problema nenhum de sentar à mesa com os gentios e comer a comida deles, até mesmo porque ele já havia tido uma visão que Deus baixava um lençol cheio de animais impuros e ordenou-lhe: mata e come. A princípio, para variar, sempre Pedro recusou-se, dizendo que nunca havia comido alimento proibido pela lei de Moisés. Sempre Pedro. Qual foi a resposta de Deus? Não chame de profano o que Deus purificou. E foi exatamente nesse momento que cai a ficha de Pedro, que entendeu que não se tratava, que aquela visão, o que eles tinham visto, aquela visão, não se referia a comida, mas vidas. E aí, ele vai até a casa, ele é enviado até a casa de Cornélio. Depois, se você quiser ver essa passagem, você vê na sua Bíblia, está lá em Atos 10, a partir do versículo 9, você pode ver, passa toda essa detalha, toda essa explicação. Então, a princípio, estava tudo certo. A comunhão entre o líder judeu e os crentes gentios estava muito boa. Até que, sem aviso, chega uma comitiva enviada por Tiago. Tiago já havia entendido que não havia distinção entre judeu e gentil, mas pelo que indica essa carta, essa comitiva era daquela turma que ainda não havia compreendido que não era possível um cristão ser cristão sem guardar a lei de Moisés. Então, o que acontece? Como nós lemos ali, isso mudou o comportamento de Pedro. Ele ficou, talvez, com medo da sua reputação em Jerusalém. Então ele sai, ele não só para de comer, como ele se afasta e contamina outros que estavam em volta, a ponto de Barnabé, aquele que havia sido enviado junto com Paulo, também foi junto na história. Paulo, para proteger a verdade, precisou confrontá-lo. E detalhe, não foi em particular, não. Aqui diz que ele confrontou Pedro publicamente, chamando a atenção de Pedro. Nós vamos ver aqui que o líder pode errar. Não pensem que nós, de alguma maneira, não podemos errar e cair. Por isso que a nossa fé, ela tem que ser amparada em Jesus Cristo. Amparada no Senhor. Somos todos pecadores, não somos melhores do que ninguém, e todos somos passíveis a erro. Assim como Pedro errou, nós também podemos errar. Não olhe para o homem, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Muitas vezes nós somos culpados de colocarmos esses homens nos pedestais, porque começamos a venerar homens, ao invés de olharmos para o Criador, pelo Salvador. E quando acontece alguma coisa com essa pessoa, parece que a nossa fé começa a ser esvaziada. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Tire os seus olhos dos homens
e aponte o seu olhar para o Senhor. O Evangelho, a verdade do Evangelho está acima da reputação de homens. E em nossos dias precisamos ter essa coragem para corrigir desvios do Evangelho, seja aqui nessa igreja, ou seja na igreja em geral. Nós somos esses que, com amor, como nós conversamos hoje, nós podemos ser esse instrumento de alertar o erro. Pedro começou bem, em comunhão com os gentios, mas cedeu ao medo e se afastou, fazendo distinção que Cristo já havia abolido. Quantas vezes nós também deixamos a verdade por medo de que os outros vão pensar? Rodrigo acabou de falar aqui. Quantas vezes nós abrimos mão de declararmos cristãos para agradarmos ou desagradarmos alguém? Quantas vezes deixamos de exercer o nosso id por medo de sermos vistos de maneira diferente? Hoje precisamos vencer esse medo da opinião pública e permanecer firmes na fé e na justificação pela fé. Precisamos vigiar, pois a mentira sutil contamina rapidamente. Enquanto estivermos nesse corpinho corruptível, temos que vigiar, orar, porque sabemos que o inimigo está ao nosso derredor, plantando coisas ao nosso derredor, para que possamos ser distraídos da verdade, para que possamos alterar a verdade do Evangelho. O problema de Gálatas não era social, era teológico. E hoje precisamos perguntar, mais uma vez, estamos vivendo em linha com o Evangelho que professamos? Somos reconhecidos por pessoas que são verdadeiramente transformados, que vivem uma vida transformada? Ou será que passamos como agente secreto do Senhor? Uma vez trabalhei na minha adolescência, na minha juventude, trabalhei num banco, e lá tinha um rapaz cristão, crente, fervoroso, mas eu só vim descobrir isso quando encontrei ele, há muitos anos depois, num congresso em Brasília. E eu perguntei a ele: tu era crente? Eu disse: sim, era. Não sabia. Ele falou que era crente desde que tinha nascido. Ele era do banco. Muito pelo contrário. Ele participava de todas as bagunças que existiam interno do banco. Não reconheci que ele era um homem temente a Deus. Doutrina correta sem prática é hipocrisia. É duro ouvir isso. Mas não sejamos hipócritas. De quando estamos juntos, nós professamos algo, mas como estamos separados, nós vivemos como camaleão. Mudamos o nosso linguajar, mudamos a maneira de nos comportar, ao invés de nós impormos, não pela força, com amor sempre, ao invés de nós impormos a nossa realidade, a nossa fé, nós abrimos mão. E ao invés de sermos testemunhas, nós somos a vergonha. Me perdoe. Depois nós vamos ver do versículo 15 e 16, que diz o seguinte: nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei,
e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mais uma vez aqui, Paulo nos lembra que mesmo os judeus, com toda a sua herança, não são justificados pela lei. Ninguém é salvo por tradição, cultura ou origem, nem judeu, nem gentil. Às vezes nós temos um péssimo costume de rotular, como se tivéssemos autoridade de decretar a salvação em alguma pessoa. Deus é soberano na sua escolha. Graças a Deus. Ele escolhe quem Ele quer. Ele predestinou desde o início. Ou seja, não merecemos, não conseguimos mérito. Já está feito. A morte na cruz consumou o que foi feito na criação. A nossa aceitação diante de Deus não vem da nossa herança espiritual, mas da fé em Cristo. Nós precisamos nos converter. Nossos filhos precisam se converter. Certa vez alguém falava que o Senhor não tem netos. A salvação é individual. Todos nós precisamos nos converter. Pais, filhos, todos precisam se converter, precisam ter realmente esse entendimento. Não é porque estamos na igreja, é porque somos salvos. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Precisamos nos converter, observe que eu estou falando, converter significa mudança de vida, mudança de direção. Não faça o que você costuma fazer, não faça. Esse é o coração do Evangelho. Somos justificados somente pela fé e não pelo que eu faço. E uma das coisas que a gente observa que muitos ainda vivem tentando merecer essa aceitação de Deus. Com boas obras, jejuns, promessas, campanhas. Como se isso alterasse a vontade de Deus diante dos salvos. Como se isso me transformasse. Essa mensagem atual, somos aceitos diante de Deus por causa de Cristo e não por causa de nós mesmos. Terceiro aqui, a nova vida é uma união com Cristo. Rodrigo acabou de falar isso. Versículos 17 a 21, que diz o seguinte: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, também fomos achados pecadores, será que significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo responde a essa acusação. Justificação pela fé encoraja o pecado? De modo nenhum. Inclusive, ele escreveu aos Romanos: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais, ainda mais?
O que ele responde? Igual, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Graça, amados, não é licença para viver no pecado, mas é o poder para poder viver em santidade. Essa graça nos dá esse poder de nós resistirmos o pecado. Não somos, com exceção das crianças aqui, mas não somos mais crianças. Sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. E essa graça, ela não me dá liberdade de eu pecar, mas sim de eu resistir esse pecado. E a igreja contemporânea, ela precisa rejeitar tanto o legalismo como o liberalismo. Porque com essas falsas doutrinas, muitas vezes, eles começam a dizer que podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. O Senhor, Deus, é amor. Deus é amor. O importante é amar. Mas Deus é justiça. A graça não me liberta para pecar. A graça me liberta do poder do pecado. Cada vez que tentamos ajudar a Deus com as nossas obras para sermos aceitos, estamos reconstruindo a velha casa da lei. Isso nos torna transgressores e não santos, como Paulo mesmo fala. Não precisamos mais viver como escravos dessas performances religiosas. Não precisamos participar de encontrões. Não precisamos mais subir montanhas para sermos transformados. Nós fomos chamados a viver para Deus em liberdade pela graça. Nós estamos unidos com Cristo na morte e na vida. Nossa identidade não está mais em nós mesmos, está em Cristo. O mundo diz, seja você mesmo. O Evangelho diz, seja quem é você em Cristo. Viver pela fé é depender diariamente daquele que nos amou e se entregou por nós. Se pudéssemos nos justificar pelas obras, a morte de Cristo seria inútil. Cada vez que tentamos justificar por obras, estamos dizendo com as nossas ações que Cristo morreu em vão, como Paulo escreve. Cristo não morreu em vão. A cruz é suficiente. Não some nada a ela, não tire nada dela. Ou ela é tudo em nossa vida, ou ela é inútil. Não existe meio termo. Eu quero aplicar dessa maneira e eu quero fazer uma pergunta, ninguém precisa responder. Mas alguma vez você sentiu como se Deus somente te amasse nos dias que está tudo ocorrendo bem? E quando cometemos algo errado, Deus se afasta de nós? Existem muitas pessoas que pensam e agem dessa maneira e em algum momento começam a viver como se a nossa aceitação diante de Deus dependesse de que nós fazemos. E se alguém tem esse tipo de entendimento, sinto muito dizer, mas você está vivendo o evangelho distorcido. Somos aceitos e salvos pela graça e fé em Jesus Cristo, e somente isso. Como nós vimos anterior, segundo, isso não nos dá alvará para podermos pecar. Muito pelo contrário, reconhecer que o Senhor provou o seu amor enviando Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar,
apesar de sermos pecadores. Romanos 5,8 vai dizer: mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Continuamos pecadores, mas agora não pelo domínio da carne, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Como nós já vimos, a graça não me torna um homem sem pecado, mas me torna um homem resistente ao pecado. Um homem que evita o pecado. Como nós já vimos, o pecado ele não pode ser reincidente. O pecado ele tem que ser acidentalmente. Outro dia, quando orávamos aqui, nós oramos e falamos: Senhor, perdoa os nossos pecados, mas que esse pedido cada vez diminua mais. Que cada vez os nossos pecados sejam consertados diante do Senhor. Que cada vez possamos ter uma vida mais na plenitude do Espírito, controlados pelo Espírito. Possamos ter uma vida reta. Possamos dizer a palavra mais difícil que existe para o ser humano, é a palavra não. Eu não quero, eu não posso, eu não preciso, eu não devo. Não é a palavra mais difícil que existe na boca de um crente. Porque muitas vezes nós usamos aquela, quem sabe, talvez, vamos e venhamos, não é bem assim. Terceiro, a batalha que Paulo travou contra o legalismo continua vivo até hoje. A salvação é pela fé, do início até o fim. E detalhe, Cristo não apenas nos justificou, como Paulo diz, agora ele vive em nós. Nossa resposta. Qual tem sido a nossa resposta diante dessas questões? Viver pela fé nele, descansando na graça e lutando contra todo ensino que queira adicionar algo à cruz. Hoje o Rodrigo falou sobre que nós podemos nos alegrar, e realmente podemos. Nos alegramos com o Senhor, nos alegramos porque estamos aqui. E eu quero fazer um apelo, mas não aquele apelo que você vem aqui ou você levanta a mão, não, tá? É um apelo pessoal, que nós podemos também fazer e sermos confrontados, desafiados. E esse apelo é uma pergunta: se você está cansado de tentar merecer a aceitação do Senhor, eu quero dizer algo. Hoje é o dia de descansarmos da suficiência da cruz. Hoje é dia de dizer: já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amados? Amém. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alertado, Senhor. O Senhor tem, domingo após domingo, quarta após quarta, Senhor, dia após dia, Senhor, tem nos alertado, Senhor, para que possamos fazer diferença aonde colocarmos nossos pés, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos incomode, Senhor, para que possamos fazer diferença, Senhor, para que possamos ser diferentes, Senhor, para que possamos realmente ser aqueles que enviam o Evangelho, aqueles que lançam a Tua semente, aqueles que, através da Sua verdade,
são transformados, Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos enganados, Senhor, por essas mentiras sutis que o inimigo tem colocado em nossas mentes, Senhor. Mas em que todo o tempo, Pai, nós possamos ser, Senhor, tementes a Ti e reconhecer e sermos eternamente gratos, Senhor, pelo fato, Senhor, que na esperança em Jesus Cristo, Senhor, estaremos diante de Ti naquele grande dia, Senhor, no qual estaremos contigo, Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, Pai. E que possamos juntos, Senhor, como igreja, Senhor, igreja de Cristo, fazermos diferença, Senhor, nessa cidade, em nossa casa, no nosso trabalho. E nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Amém, amém e amém.